Fala, torcedor colorado, tudo bem contigo? Eu imagino que tu esteja nervoso assim como eu, noite de Libertadores da América, um jogo decisivo para o Internacional contra o Olímpia lá no Paraguai. Esta goleada do Táchira em cima do Always, uma goleada que ninguém esperava, acredito que todos esperavam uma vitória, mas não uma goleada tão sonora para cima do Always, acabou colocando uma pressão ainda maior em cima do Internacional. Então um grupo que teoricamente era para ser fácil para o Inter liderar tranquilo, se classificar com rodadas de antecedência, acabou se tornando um grupo quase da morte para o Internacional. Então, obviamente, falaremos aqui hoje sobre esta partida, a provável escalação. Também falaremos sobre a situação de Paulo Guerreiro no Internacional. Tem outra polêmica envolvendo o Guerreiro no Inter. Falando em polêmica, também temos visto muitos vazamentos de escalações para jornalistas, escalações do Internacional com 2, 3, 4 dias de antecedência, sendo que os treinos estão sendo fechados. Como isso está ocorrendo? Falaremos também sobre isso e, é claro, outros assuntos por aqui. Mas caso tu não seja inscrito ainda no canal, já te peço que clica aqui embaixo em inscrever-se. Tu também que está assistindo este vídeo, já deixa teu like, já deixa o curtir aqui, que ajuda muito o canal a crescer, a seguir em frente. Ajuda com o algoritmo do YouTube a indicar este vídeo para outras pessoas também, para outros colorados virem conversar aqui com a gente. Bom, vamos por partes. Vamos começar falando de Paulo Guerreiro. Nessa quarta-feira, o jornalista Jorge Nicola trouxe a informação de que o Guerreiro estaria se indispondo novamente com o Internacional e estaria abrindo as portas para ir para o São Paulo. Como todos lembram, há pouco tempo tivemos polêmica envolvendo o Guerreiro, envolvendo o empresário do Guerreiro, que havia pedido a rescisão para o Internacional, e agora surge essa informação do Jorge Nicola de que o Guerreiro estaria abrindo as portas para ir para o São Paulo. Conversei com algumas pessoas do clube e o que me foi dito é o seguinte: ainda não há nenhuma proposta pelo Guerreiro em cima da mesa da diretoria, não há nenhuma proposta oficial pelo Guerreiro pro Internacional. Mas também que me foi dito é o seguinte: mas se ele quiser sair, se ele realmente estiver disposto a sair, vai ter que deixar um negócio para o Internacional, ou seja, dinheiro. Quer sair? Quer romper o contrato? Paga. Paga o que tem que ser pago e aí segue a vida. Então, a princípio é esta a situação do Guerreiro com o Internacional. Não tem nenhuma proposta na mesa, mas se quiser sair, que arque com os custos, que arque com as consequências. Outra situação também sobre o vazamento de escalações. Tem um jornalista que está direto divulgando anteriormente as escalações do Internacional. Os treinos são fechados, mas ele coloca a escalação com 2, 3 dias de antecedência. Inclusive a do Grenal ele acertou. Pois bem, muito tem se questionado nas redes sociais de como que ocorre esses vazamentos. Quem está vazando isso para a imprensa? Afinal, se o treino é fechado, o objetivo é justamente para que o adversário não tenha acesso a essa escalação com antecedência, para que haja esse fator surpresa para o adversário. Minha gente, a gente tem que primeiro entender o contexto. Um treino de time de futebol não é somente jogadores e comissão técnica. Tem muitas pessoas junto ali que observam. Eu quero deixar claro, antes de seguir falando sobre isso, que eu não estou acusando ninguém, tá? Mas tem muitas pessoas envolvidas, tem seguranças do clube que estão por ali, tem o câmera que filma ali aqueles bastidores, tem assessores, tem às vezes membros da diretoria, então tem muita gente envolvida num treino. Então é quase impossível realmente descobrir quem está vazando para jornalistas essas informações. O clube está atento a isso. O clube está atento a essa situação que realmente não está agradando o Internacional. Mas é muito complicado, porque não é somente jogadores e comissão técnica. E outra, eu não julgo jornalista. Eu sou jornalista e sei que o papel dele é esse. Se recebe a informação, tem que divulgar. Errado está quem vaza e acaba diretamente prejudicando o trabalho do Ramires, prejudicando o trabalho dos jogadores. Mas tem muita gente envolvida num treino de uma equipe de futebol, mesmo esse treino sendo fechado. E seguindo com as polêmicas, antes de entrarmos em Inter e Olímpia, esse jogaço de Libertadores na noite de hoje, uma polêmica que acabou tomando conta também das redes sociais ontem foi Pedro Ernesto Denardim. De novo Pedro Ernesto, que falou na RBS
sobre os sócios, caso não estejam satisfeitos, atrasarem as suas mensalidades com o Internacional, use isso como protesto, entre outras formas que ele também falou sobre. E eu vou dar minha opinião, como já dei minha opinião no meu programa de rádio, no Sub97, na Rádio Acústica FM, a qual eu trabalho. Nós temos que ter responsabilidade com o microfone que está à nossa frente. Nós temos que ter responsabilidade com o público que nos acompanha, nos ouve, nos assiste. E responsabilidade com a informação que nós estamos dando, ou com a opinião, que é o caso, que nós estamos dando. Tu não pode jamais, de maneira nenhuma, falar sobre atrasar mensalidade. Ah, não, se tu não está satisfeito, se o torcedor não está satisfeito, pode, sei lá, atrasar as mensalidades. Não pode. Isso é danoso. Isso, ao meu ver, é uma enorme irresponsabilidade com quem está absorvendo aquela informação, aquela opinião, e também com o Internacional. E eu não falo somente em relação ao Inter, falo em relação ao Grêmio também e outros clubes. Eu, como jornalista identificado com o Internacional, brinco com o Grêmio, provoco os gremistas, tudo que envolve futebol. Mas jamais vou dizer para o sócio gremista, por exemplo, que é o nosso rival, se desassociar. Eu sei quanto o papel do sócio pesa nas finanças do clube de futebol, principalmente no momento em que não pode ter público no estádio. Os sócios estão ajudando muito a manter o clube em pé, ajudando a manter um pouco da saúde financeira de todos os clubes. Então jamais pode falar algo do tipo, ainda mais num canhão de comunicação como a RBS TV. Para mim, Pedro Ernesto errou e foi, no mínimo, irresponsável com a sua declaração. Nós não podemos propagar este tipo de discurso irresponsável de maneira nenhuma. E agora sim, vamos falar sobre Internacional e Olímpia. O Táchira venceu ontem o Always por 7-2 pela Copa Libertadores da América, assumiu temporariamente a liderança do Grupo B, seguido pelo Internacional, que tem a mesma pontuação tanto do Always quanto do Olímpia, mas o saldo de gol é muito melhor devido às goleadas. Só que essa goleada do Táchira colocou uma pressão muito grande, ainda maior, para que o Inter pontue, no mínimo pontue. O ideal, obviamente, é que vença, mas no mínimo pontue contra o Olímpia na noite de hoje. Por quê? Porque caso o Inter perca para o Olímpia, joga em casa contra o Always na próxima rodada. Acredito que o Internacional irá golear o Always no Beira-Rio. Mas tem um problema. Caso o Inter perca, o Olímpia vai a 9 pontos e pode jogar por um simples empate contra o Táchira. E aí podemos ver, talvez, e torço que não, acredito no futebol profissional, mas podemos ver um jogo, como a gente fala, de compadres, um empatezinho lá, e classifica Táchira e Olímpia, o Internacional acaba fora, acaba indo para a Sul-Americana. Então essa vitória, essa sonora goleada do Táchira colocou uma pressão muito grande no Internacional. O Internacional hoje é obrigado a pontuar. Se empata, se o Internacional empata hoje, fica em segundo lugar no grupo, mas uma simples vitória contra o Always já garante o Inter, sem precisar depender do resultado do Olímpia contra o Táchira. Em caso de vitória, assume a liderança do grupo por saldo de gols, e aí está com a classificação já encaminhada, fica tudo tranquilo, o Internacional já estará com a classificação encaminhada para a próxima fase da Libertadores. Não pode perder de maneira nenhuma. O jogo de hoje é importantíssimo. E eu sei que o Edenilson falou que os jogadores têm que jogar sem pressão, tem que jogar sem ficar pensando sempre no título. Não, Edenilson. Com todo o respeito que eu tenho a ti, que para mim é um jogador muito bom, e quantas vezes já elogiei ele aqui, já disse que torço muito por ele, mas não, jogar num clube do tamanho do Internacional, campeão mundial, é estar sempre sob pressão, sempre pensando em títulos. E hoje o Internacional tem que fazer o jogo da vida contra o Olímpia. Essa classificação para a próxima fase vale muito, e vale financeiramente também. Vale 5,5 milhões de reais para o Internacional essa classificação para a próxima fase. Então, hoje o Inter tem que suar sangue contra o Olímpia. O Internacional que deve ter algumas mudanças na partida de hoje, uma provável escalação, quero deixar claro que eu não tenho acesso à escalação oficial, mas a provável escalação o Inter vai se desenhando com Marcelo Lomba no gol. Nas laterais nós teremos provavelmente o retorno do Saravia e o Moisés. Na zaga,
Victor Cuesta e o Lucas Ribeiro devem entrar no lugar do Zé Gabriel. O Zé Gabriel que anda muito inseguro ultimamente. Mas já digo desde já, para mim não dá um grande salto de qualidade entre Zé Gabriel e Lucas Ribeiro. Por mais que muita gente ache, para mim não. No meio de campo, nós devemos ter o Johnny, não o Rodrigo Dourado. Devemos ter o Johnny no meio de campo, Edenilson e Tyson. E aí no ataque nós devemos ter Palácios, Caio Vidal e Thiago Galhardo. Muito tem se falado de Yuri Alberto, titular, no lugar do Galhardo, mas eu não acredito que o Galhardo saia do time nesta grande fase que ele está fazendo tantos gols. Acredito que não. Então esta é a provável escalação do Internacional que nós vamos desenhando por aqui com informações que temos de uma mudança, de outra mudança. Este é o provável Inter e o Inter que me agrada muito para a noite de hoje. Para ti que assistiu até aqui esse vídeo, muito obrigado também a todos que estão chegando aqui pelo canal. Agradeço todo mundo que está vindo, está confiando no trabalho. Peço que tu deixe o teu recadinho aqui embaixo, deixe o teu comentário, eu gosto de trocar essa ideia com vocês, saber o que vocês estão pensando, deixe teu palpite pro jogo, o que tu acha dessa situação do Guerreiro, dos vazamentos, enfim, fica à vontade. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.